Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Essa é a nossa terceira aula da Maratona da Orientação Profissional de Carreira. Se você ainda não me conhece, eu sou Vinícius Oliveira, psicólogo, professor universitário e orientador profissional de carreira. Ao longo de todo esse evento, estou te mostrando como é possível ter segurança e confiança para atuar em orientação profissional, tendo autonomia nos seus processos de OPC nos diversos contextos. E por isso, na primeira aula desse evento, eu mostrei uma forma espontânea de começar na orientação profissional de carreira, que muitas vezes te gera certa insegurança para dar o próximo passo, muitas vezes te atrapalha de ter autonomia. Na segunda aula, eu mostrei uma forma estruturada, um passo a passo, que te dá segurança, porque existem os pilares que você vai se apoiar para fazer os atendimentos de OPC em qualquer contexto, para qualquer demanda, seja uma pessoa que vai fazer primeira escolha, planejamento, transição, desenvolvimento de carreira e até mesmo a preparação para aposentadoria. Você pode usar aqueles mesmos pilares tanto para escrever um e-book, um livro, fazer um atendimento individual, presencial, online, atendimento em grupo, workshop, desafio, o que você quiser fazer na área da orientação profissional a partir daqueles pilares. E na aula de hoje eu vou te explicar como é que você toma a decisão, se você vai escolher pelo caminho espontâneo, tentativa e erro, tendo incerteza dos resultados, mas fazendo tudo por conta própria, ou se você escolhe pelo caminho estruturado, que é um caminho que tem um passo a passo já testado e validado, com um método baseado em pilares na orientação profissional e de carreira. Mas antes de entrar especificamente no conteúdo, nas respostas que eu tenho para te dar na aula de hoje, eu quero te mostrar o que as pessoas estão dizendo a respeito do método que eu ensino, dos pilares da orientação profissional de carreira, especialmente o que a Kátia disse nessa mensagem de WhatsApp que ela me mandou um dia que eu estava aqui preparando uma aula e chegou essa mensagem. Eu quero compartilhar aqui com você. Presta bem atenção. Vinícius, aqui é a Kátia. Eu sou a sua aluna no Manual da Orientação Profissional e de Carreira. É a primeira vez que eu entro em contato com você aqui no privado. Nem sei se posso fazer esse contato no privado, se deve ser só em grupo. Mas, enfim, inicialmente eu gostaria de te dar um feedback a respeito do curso, porque eu estou com 62% do curso concluído, ainda falta aí um pouquinho, né? Mas eu estou me esforçando muito em cada um dos módulos para extrair o máximo possível de conhecimento. E para mim, comprar o curso, estar com o manual da orientação profissional de carreira em mãos, é o que foi um divisor de águas para mim, no sentido de conseguir me sentir mais segura, sabe? Para começar. Eu costumo analisar bem todo o cenário antes de dar o próximo passo, sabe? Principalmente em relação a oferecer um serviço mesmo para outras pessoas. E o manual tem me oferecido essa segurança. Tem sido uma experiência muito bacana. Acredito que você tenha percebido que a Kátia disse que ela tem segurança, porque o Manual da Orientação Profissional possibilita para ela ter uma visão sobre o todo, ter uma compreensão sobre o todo, que ela sempre analisa bem as situações e o manual proporciona isso para ela. Com apenas 62% de conclusão do curso, ela já conseguiu começar os atendimentos. Inclusive, se eu mostrar o segundo áudio dessa sequência, ela fala que ela vai começar a fazer a fase da divulgação online do seu trabalho de orientação profissional de carreira e continua falando que vai tirar uma dúvida sobre um atendimento que ela está fazendo na área da orientação profissional. Isso significa que ela já está atendendo o APC só com a divulgação boca a boca e agora ela vai dar o próximo passo, que é a divulgação online, mas ela já está dando certo somente com a divulgação offline. Presta bem atenção na sequência desse áudio. Agora eu vou começar a fase de divulgação online e offline, inclusive assim no meu Instagram eu já faço algumas publicações, mas agora eu quero dar uma ênfase maior, sabe, para a divulgação, até mesmo para mim conseguir a prospecção dos clientes, né? Então, estou me dedicando muito nessa parte agora. E eu estou com um cliente, Vinícius, que me gerou uma certa dúvida ali durante o processo de orientação dele. E eu gostaria de um feedback seu, uma ajuda. Esse feedback aqui que ela me pede, eu dou tanto no particular ali para ela, quanto no grupo que essa turma tem no WhatsApp, quanto nas supervisões que a gente tem todo mês aqui via Google Meet. Eu abro uma janela do Google Meet e a gente conversa sobre todas as dúvidas que tem na área da orientação profissional de carreira. Sobre todas as dúvidas que os meus alunos têm sobre orientação profissional de carreira,
sobre como dar o próximo passo, como atender, como divulgar, qual técnica, qual teste colocar em cada momento do atendimento. A supervisão serve para isso, o grupo serve para isso, o meu contato serve para isso. Eu estou sempre presente na vida dos meus alunos de orientação profissional de carreira. E agora eu gostaria de responder 7 questões que são essenciais para você tomar uma decisão, se você vai começar de forma estruturada ou se você vai começar de forma espontânea na área da orientação profissional. Gostaria de dizer de antemão que a 7ª talvez seja a questão mais importante para você tomar a sua decisão, tá bom? Então, primeiro, como é que eu venço a insegurança para me organizar para começar na área da orientação profissional? Provavelmente você não consegue dar o primeiro passo porque você não sabe qual é o primeiro passo. Você não sabe se compra um livro, você não sabe se compra teste, você não sabe se baixa as técnicas em PDF, você não sabe se estuda se auto-aplicando, você não sabe se faz um atendimento pro bono, não sabe se vai numa escola, você não sabe o que fazer no próximo passo. Então você não sabe se organizar porque você não tem o checklist, você não tem um próximo passo a ser dado para você começar. Então é por isso que você não se organiza, você não sabe o caminho da orientação profissional. Assim, como eu comecei, eu peguei diversos cartãozinhos, peguei panfleto, eu peguei um Facebook, montei um Facebook e comecei a divulgar o meu serviço de forma aleatória. Provavelmente você, no seu ímpeto de querer começar, junta todas essas informações ao mesmo tempo e se desorganiza, não sabe como começar. É isso que acontece na maior parte das vezes quando você não sabe o caminho, assim como eu não sabia, e eu me desestruturei, me desorganizei, me frustrei e tive até medo de pegar o meu próximo cliente e não saber o que fazer. Então, para você se organizar, você precisa pensar naquilo que eu ensinei na nossa segunda aula, você precisa estruturar o seu trabalho para você não ficar ali de forma solta, né? De forma espontânea, dando murro em ponta de faca, tentativa e erro, e com incerteza dos resultados. A segunda questão é: como perder o medo ou a vergonha de começar a divulgar o meu trabalho, tanto nas redes sociais como fora das redes sociais? A gente só tem medo de divulgar quando a gente não tem segurança. A gente só tem medo de divulgar quando a gente tem incertezas. A gente só tem medo de falar de alguma coisa quando a gente não tem clareza daquilo que a gente vai falar, quando a gente não tem certezas. E aí, o que acontece é, você vai começar a aparecer nas redes sociais, aparecer nas escolas, aparecer nas instituições, falar com as pessoas, seguir protocolos de estratégias de divulgação, assim como eu tenho dentro do manual da UPC, quando você de fato souber a quem você quer atingir, como você vai atingir, e aí você vai ter isso com muito mais segurança, com muito mais prontidão ali, porque você vai estruturar um passo a passo da sua divulgação de forma estratégica. De forma aleatória, muito provavelmente você não vai ter resultados. Isso vai minar sua confiança, vai derrubar a sua vontade, o seu interesse de continuar fazendo o seu serviço. Muitas vezes a pessoa cria ali um Instagram, cria ali uma conta no Facebook, às vezes até no YouTube, e não tem visualização, não tem interação, não tem engajamento com a conta, e aí acredita que a culpa é dela porque ela não consegue fazer, mas na verdade é porque existem estratégias por trás da divulgação. Outra coisa é, você tem que entender que você está trabalhando. Se você está trabalhando, você não tem que ter vergonha de divulgar o seu serviço. Quando você entra dentro de uma loja, o vendedor não tem vergonha de divulgar o produto que ele está vendendo. E o produto que você vende é a orientação profissional, é um serviço, né, que você vende. Então, se você tiver que aparecer nas redes sociais, você tem que entender que você está ali e é o seu trabalho, é o seu serviço, é a sua missão, como é que você quiser chamar, né? E aí, isso significa que você vai colocar isso à frente desse seu medo, dessa sua vergonha, e existem estratégias para isso. Eu vou contar para você como é que eu comecei a aparecer nas redes sociais para que você entenda mais ou menos como é que você pode dar o seu próximo passo. A primeira coisa que eu fiz, e eu faço muito isso com os meus alunos do Manual da UPC, você pode ver nas lives que estão linkadas aqui embaixo, eu chamo as pessoas para fazerem lives comigo, contato ali, olho no olho. Eu faço um bate-papo, eu esqueço as pessoas que estão me assistindo, eu faço um bate-papo com essas pessoas. Quando eu faço isso, eu percebo que as pessoas elas não ficam me julgando tanto que eu acho que elas estariam me julgando por eu aparecer nas redes sociais. Isso me dá um pouco mais de confiança, um pouco mais de leveza e conforto para aparecer ali nas redes sociais. A minha primeira live no Instagram, apesar de eu já ter feito vários vídeos no YouTube, foi com uma colega de trabalho que a gente fez basicamente ali no final de 2019, um bate-papo no Instagram. Eu não me senti fazendo um trabalho na rede social, divulgando o meu serviço, mas sim uma conversa, que foi com a Monique. E aí, dali para frente, eu deslanchei nas redes sociais. Nas escolas, vamos pensar o seguinte, quantas pessoas não vão nas escolas
oferecer livro, vão oferecer sistemas para ensinar inglês, vão oferecer diversos serviços. E aí, por que eu não posso ir lá oferecer o meu serviço de orientação profissional? Se for interessante, se eu tiver estratégia, se eu souber aplicar as estratégias de convencimento, de persuasão, provavelmente eu vou ter entrada ali naquela escola. Por quê? Porque eu sou psicólogo escolar e eu sei que muitas pessoas vão oferecer os serviços. A divulgação é você mostrar o seu serviço e a pessoa entender que tem valor naquele serviço e ela vai e contrata o seu serviço, ou pelo menos deixa você divulgar o seu serviço ali dentro da escola, na empresa, enfim, nos diversos lugares que você for levar o seu trabalho. Resumindo, para você perder a vergonha ou o medo, você tem que entender qual é o seu propósito, a sua missão, e entender que você está trabalhando, fazendo aquilo que todo mundo faz, todo brasileiro faz, que é trabalhar, tá bom? A terceira pergunta que ficou aí ao longo desse evento é se eu preciso usar teste no meu processo. Olha, você não necessariamente precisa usar teste. Se você for psicólogo, você pode usar teste, mas não é obrigatório, tá bom? Eu uso teste nos meus processos quando eu vejo necessidade. Eu tenho 3 testes aqui comigo, um teste de autoeficácia, um teste de maturidade, um teste de interesse, e eu uso esses testes quando eu vejo necessidade. Você vai entender essas necessidades quando você entender aqueles pilares e principalmente as teorias da orientação profissional de carreira, que nesse evento não deu tempo da gente se aprofundar nas teorias, mas eu sugiro fortemente que você tente entender um pouco sobre as teorias para você entender também como é que as pessoas escolhem as profissões e quando encaixar os instrumentos certos nos lugares certos, tá bom? Então, respondendo a pergunta, você não é obrigado a usar testes no seu processo de orientação profissional. O teste ele otimiza o processo para quando você é psicólogo, ele facilita ali o seu trabalho, mas ele não é obrigatório. Se você não é psicólogo e quer usar algum instrumento similar ao teste, existem as escalas que não são regulamentadas pelo SATEPS, e aí sim você pode também utilizar, tá bom? Uma outra questão que se divide em duas é em quantas sessões dura o processo de orientação profissional e se dá para fazer o processo somente online ou se eu preciso de alguma parte presencial. Essa questão é o seguinte, o processo ele pode durar 4 sessões, 6 sessões, 8 sessões, 10, 12, 15 ou mais sessões, depende do tanto de tempo que você vai levar em cada um dos pilares, depende da necessidade do meu orientando, depende da prontidão para a escolha profissional do meu orientando, da autoeficácia, do nível de interesses e assim por diante, tá bom? Tudo depende, você vai entender os pilares, como é que você estrutura começo, meio e fim do seu processo, não tem uma regra de número de sessões no processo de OPC, tá bom? E sim, dá para você fazer todo o processo online, se você for aplicar testes que não são validados para aplicação online, você tem que fazer alguma sessão presencial, mas nada impede de você usar outros instrumentos, não aplicar teste e fazer o processo todo online, tá bom? Durante a pandemia, por exemplo, eu fiz todos os atendimentos online e funcionou normal, inclusive eu faço vários atendimentos online porque isso facilita, isso me faz também abranger todo o Brasil, não ficar só aqui na minha região fazendo atendimentos, e isso me possibilita chegar em muito mais pessoas pelo atendimento online também. A questão que ficou é, não sou psicólogo, eu posso atender orientação profissional? Sim, eu acredito que essa pergunta é uma pergunta muito interessante para você parar para refletir o seguinte: todas as pessoas que estão interessadas em ajudar pessoas, especialmente no âmbito da carreira, estão aptas a atender a orientação profissional de carreira. Por quê? Porque a orientação profissional não é uma profissão regulamentada assim como a psicologia. Ela se utiliza de instrumentos da psicologia, ela se utiliza de instrumentos da pedagogia, da sociologia, da administração e não necessariamente ela é uma área que é regulamentada pela psicologia. Então sim, você pode atuar. Existem alguns pré-requisitos para todos, os principalmente que não são psicólogos, que é formação teórica, formação técnica e formação ética para poder atuar em orientação profissional e de carreira, tá bom? Para que você saiba o que você está fazendo e não ajude uma pessoa de qualquer forma, de forma aleatória, tá bom? Outra questão é se tem demanda suficiente para atender a orientação profissional e se eu preciso de um nicho. Olha, eu vou citar alguns números aqui para você entender se tem ou não demanda na área da orientação profissional de carreira. Só ali o nicho de primeira escolha, que é o pessoal do ensino médio. No Brasil, hoje nós temos mais de 7,5 milhões de pessoas estudando no ensino médio. Na universidade, nós temos mais de 8,4 milhões de pessoas estudando. Nós temos uma taxa de desemprego de mais de 8% precisando de recolocação profissional. A cada 10 pessoas, 9 gostariam ou de trocar de trabalho ou de mudar de cargo naquele mesmo trabalho, subir de cargo, crescer na sua carreira, desenvolvimento de carreira. E os aposentados, que são mais de 30 milhões de pessoas que podem precisar do nosso serviço,
que elas podem precisar planejar o seu projeto de aposentadoria, o seu processo de entrada, de desaceleração e aposentadoria, ou até mesmo já estando aposentado e se sente perdida ou quer recomeçar a sua vida profissional, podem também precisar do nosso serviço de orientação profissional. Só aqui eu já disse mais de 50 milhões de pessoas que podem precisar do seu trabalho. Será que é um nicho pequeno? Será que tem demanda suficiente? Na verdade, o que a gente precisa é de estratégia para chegar até essas pessoas. E sim, se você quiser, você pode ter um nicho ou um subnicho para atuar, mas se você não quiser, eu recomendo que você não atenda todos os nichos de uma vez, que você se especialize em um de cada vez, mas você pode sim escolher um nicho para facilitar os seus estudos e aí você escalar. Começa com um nicho, depois vai para outro e vai aumentando ali a sua grade de serviços em orientação profissional de carreira. Por fim, a sétima questão, que é a questão mais importante que eu disse para vocês, como começar, de forma espontânea ou de forma estruturada. Vou deixar aqui um ponto para você refletir. A forma espontânea, ela foi da forma que eu comecei. Eu levei mais ou menos uns 6 anos para me sentir seguro, me sentir confortável para dizer, olha, eu atuo com orientação profissional, mesmo eu sendo supervisor de estágio, mesmo eu fazendo tudo aquilo que eu vinha fazendo como orientador profissional de carreira, eu ainda me sentia perdido, não sabia onde encontrar os instrumentos, não sabia quais livros eu tinha que comprar, quais testes eu tinha que ter, se eu tinha que aplicar teste ou não, sempre ficava uma certa insegurança. Agora, da forma estruturada que eu tenho aplicado nos meus atendimentos, que eu tenho aplicado nas minhas supervisões, que eu tenho ensinado no manual da orientação profissional, tem um passo a passo, tem uma estrutura que você vai pegar e replicar. Quando você tiver dúvida, você faz igual a Kátia, entra em contato comigo e tira as suas dúvidas. Eu vou estar aqui sempre te ajudando. Na minha visão, como especialista, é só você pegar a forma estruturada, fazer o seu checklist junto comigo e dar o seu próximo passo. Agora, se você prefere a forma espontânea, é só você começar a procurar teorias, técnicas, instrumentos, dinâmicas e estruturar da sua forma de trabalho, mas entendendo que vai causar insegurança, incerteza e provavelmente muitas frustrações para você começar. Se você escolher a forma estruturada, eu quero agora te apresentar uma proposta, que é a proposta do Manual da Orientação Profissional e de Carreira. É uma proposta exclusiva para esse evento. Presta bem atenção no que eu vou te mostrar, no que eu vou te falar sobre o Manual da Orientação Profissional e especificamente sobre os bônus, sobre o que você vai receber se você se inscrever nessa turma de agora, participando desse evento, tá bom? Só quem participou desse evento e se inscrever nessa turma de agora vai receber esses super bônus que eu vou apresentar a partir de agora. Então presta bem atenção que eu vou explicar tudo que você vai receber se você tomar a decisão de se inscrever no Manual da Orientação Profissional de Carreira na próxima segunda-feira, às 8 horas da manhã. O Manual da Orientação Profissional é uma formação completa, um curso que vai do zero ao avançado, que te ensina desde a escolha do seu nicho até a escolha da teoria que você vai utilizar. Todas as técnicas, as dinâmicas, tudo que você precisa tem lá para você baixar em PDF e utilizar. Tem todo um protocolo de divulgação online, offline, como é que você vai abordar as pessoas, como você vai fazer uma proposta para uma instituição, tudo que você tem que falar, roteiro de palestra, workshop, grupo de desafios, tudo que você precisa para atuar em orientação profissional. Exatamente por isso que chama Manual da Orientação Profissional de Carreira. O Manual da Orientação Profissional conta com módulos que falam sobre as teorias de orientação profissional de carreira. Para você entender melhor sobre o processo de escolha profissional, desenvolvimento de carreira, planejamento de carreira e aposentadoria, você precisa escolher a sua abordagem, a sua teoria em OPC, que é diferente da teoria de psicologia, que é diferente da abordagem da psicologia. A orientação tem as suas próprias teorias. E eu ensino essas teorias dentro do manual do OPC de forma objetiva, clara, simples, que você possa entender, fazer o seu resumo e escolher qual é a sua abordagem da orientação profissional e de carreira. Eu tenho um módulo explicando como é que as pessoas escolhem as suas profissões e se desenvolvem profissionalmente, que eu falo de todas essas teorias. Você também vai precisar conhecer a estrutura do processo, começo, meio e fim. Vai ter que se aprofundar nos pilares que eu ensinei na segunda aula. E é por isso que dentro do manual da OPC tem um módulo com toda essa estrutura. Eu falo de cada um desses pilares, cada um desses momentos. Eu dou um checklist para você baixar e poder estruturar o seu atendimento em orientação profissional e de carreira. Quais são as informações que você vai ter que buscar? Quais são as informações sobre os interesses que você vai ter que levantar? O que você vai ter que falar na hora do autoconhecimento? O que você vai ter que ajudar na hora de tomar decisão, planejamento de carreira, projeto de vida?
tudo que você vai ter que fazer com o seu orientando. E aí, no módulo seguinte, quais as técnicas que você vai colocar dentro do seu processo de orientação profissional com o seu orientando. Você vai pegar essas técnicas, vai baixar ela em PDF, vai imprimir ou vai projetar na tela, se o seu atendimento for online, e vai aplicar no seu orientando. Você vai ter essa técnica para você, ela vai ser sua do momento que você entrar no manual da OPC em diante. Nesse módulo também tem uma aula que eu explico tudo, passo a passo, de como você estrutura o seu primeiro atendimento, o seu primeiro processo de orientação profissional em 6 sessões. Se você nunca fez um processo de OPC, está com medo, está insegura, não sabe o que fazer, eu dei toda a estrutura. Tem a pergunta principal, a pergunta complementar, a técnica principal, a técnica secundária, a técnica complementar. Tem tudo o que você precisa na primeira sessão, segunda sessão, terceira, quarta, quinta e sexta sessão. E ainda você vai tendo as sessões extras se você precisar. Você só vai baixar o PDF, vai estruturar a sua sessão a partir do nome da técnica que eu coloquei, a pergunta que você tem que fazer e vai fazer o seu primeiro atendimento com confiança, com segurança, e aí depois você vai conquistando a sua autonomia em orientação profissional e de carreira. Você também vai precisar entender se você vai querer atuar com testes ou usando os instrumentos padronizados da orientação profissional e de carreira. Por isso que eu coloquei um módulo explicando sobre esses instrumentos. Eu coloquei um módulo falando sobre cada um desses instrumentos em uma aula e explicando também como é que você qualifica a interpretação desses instrumentos padronizados para que você não fique simplesmente ali de forma padronizada fazendo a mesma coisa sempre, para que você se utilize de forma qualitativa desses instrumentos. Se você não souber divulgar, não tiver estratégia de divulgação, marketing, precificação, eu dou um protocolo, dou um módulo com passo a passo que você tem que fazer. Eu dou 30 ideias de postagem nas redes sociais. Eu dou um protocolo do que você faz na primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana, da quinta semana em diante nas redes sociais. Fora das redes sociais, com quem que você vai entrar em contato, o que você tem que fazer. Você vai fazer um checklist e vai colocar tudo isso em prática e você vai começar a fazer os seus atendimentos. Assim como a Kátia, assim como a Luísa, assim como as pessoas começaram a atender. Só ali no boca a boca você também pode começar a atender no boca a boca e começar a aplicar também nas redes sociais. Tem um módulo explicando tudo sobre divulgação, sobre marketing, sobre precificação. Como é que você precifica para não ter prejuízo, para você ter bons resultados com orientação profissional de carreira e escalando o seu trabalho, ganhando um pouco menos, depois um pouco mais, tendo valor máximo, um valor médio, e você vai entender todo esse processo no módulo que tem divulgação, marketing e precificação, para você não se sentir perdida no processo de orientação profissional e de carreira. Se você quiser entender quais são as modalidades do processo de orientação profissional, se você pode atender só individual, online, presencial, grupo, individual, workshop, grupo de desafios, palestra, o que você quiser fazer, livro, e-book, eu tenho um módulo falando dessas modalidades de serviço. Eu vou te ajudar a estruturar tudo isso e entender qual é o seu tipo, qual que você quer, escolher o seu nicho, o seu serviço, o público-alvo que você quer atingir. E ainda existem aulas extras explicando cada uma dessas estruturas, como é que você estrutura a sua palestra, seu workshop, o seu e-book e assim por diante, para você escalar os seus resultados na orientação profissional de carreira. Ainda nessas aulas extras eu trago convidados, eu trago alunos do Manual da OPC que têm mais experiências que eu, inclusive em alguns outros nichos, como por exemplo currículo, LinkedIn, etc e tal, como é que lida com os pais, e essas pessoas vêm e elas fazem ali aulas conjuntas comigo, que eu chamo de aulas comunitárias, aulas partilhadas, e essas pessoas ensinam também, e às vezes eu trago convidados de fora também para dar algumas aulas extras junto comigo e aulas partilhadas. E ainda dentro do Manual da OPC você vai ter pelo menos uma supervisão por mês para tirar todas as suas dúvidas de orientação profissional de carreira de maneira geral, ou do atendimento que você estiver fazendo, da sessão que você estiver estruturando, da dúvida que você tiver, do caso que você estiver conduzindo naquele momento da supervisão. Fora isso, além do suporte que eu dou na plataforma da Hotmart, que é onde o curso fica hospedado, você pode tirar todas as suas dúvidas em um grupo exclusivo da sua turma no WhatsApp. É só mandar a sua dúvida ali no grupo que a gente faz todo o suporte, tira todas as dúvidas. Eu mesmo estou dentro do grupo junto com a minha esposa, que faz parte do nosso suporte, e a gente responde todas as suas dúvidas em pelo menos ali um dia útil, tá bom? Se você manda numa segunda-feira, até numa terça-feira, no mesmo horário, a gente responde para você a sua dúvida. Caso você mande na sexta-feira, tem até segunda-feira para a gente responder, mas o suporte, ele acontece pelo menos dentro de 24 horas, a gente tem uma resposta para você, tá bom? Agora eu quero te apresentar os bônus, que são bônus que vão te ajudar
muito nesse processo de estruturar o seu trabalho, de organizar, de ter segurança, confiança, autonomia, dar o próximo passo, conquistar cliente, ter recorrência de cliente. O primeiro bônus ele é a gravação de todas as supervisões anteriores às que você não participou ainda. Ou seja, aquelas que você não participou. O ano de 2021 e 2022 tiveram muitas supervisões e eu vou colocar essas supervisões como um bônus ali para você. Você vai poder assistir supervisões de outras pessoas, aprender com estudos de casos reais. Muitas pessoas pegam estudos de casos ali na internet ou criam estudos de casos para ensinar nos cursos delas. Eu coloco estudos de casos reais, você vai ouvir o orientador falando ali o caso dela e vai poder entender com o estudo de caso real, com as supervisões gravadas e depois nas supervisões ao vivo. Então esse é um bônus que é um super bônus, na verdade. Eu poderia vender isso separado, mas eu estou deixando ali como bônus para você, tá bom? O segundo bônus é uma imersão em captação de clientes e renda extra em OPC que eu deixei ali gravada para você também. Quase 3 horas de conteúdo, eu fiz essa imersão ao vivo e eu deixei a gravação de praticamente 3 horas com atividades práticas. É uma imersão em forma de oficina, porque eu coloquei atividades para os alunos irem fazendo e para colocar em prática como captar o cliente e fazer renda extra com orientação profissional, caso você já tenha uma renda principal e ainda não consegue viver de orientação profissional de carreira. Você vai ter uma estrutura clara, passo a passo de como divulgar o seu trabalho e captar o seu primeiro ou o seu próximo cliente na OPC a partir dessa gravação da imersão em captação de clientes e renda extra em OPC. O terceiro bônus é um bônus muito especial, que é a gravação de uma aula de avaliação psicológica com uma especialista. Ela explicou diversos instrumentos de avaliação psicológica, padronizados e os não padronizados, os que podem ser usados por psicólogos e não psicólogos, para que você entenda a imensidão de possibilidades que você tem de instrumentos para usar em orientação profissional. Ela é especialista, a Isabelle, inclusive ela é minha aluna do Manual da OPC, e ela deu essa aula explicando tintim por tintim sobre avaliação psicológica em orientação profissional e de carreira. Agora eu quero te apresentar um bônus especial para você que está se inscrevendo a partir desse evento, que vai se inscrever na segunda-feira às 8 horas da manhã, que é um organizador de sessões. Se você se inscrever de segunda até sexta-feira, a sua turma vai ter acesso a um organizador de sessões, que é uma planilha com passo a passo de como é que você organiza o seu trabalho em orientação profissional de carreira. O que você fez na sessão anterior, o que você tem que fazer na próxima sessão, o que você tem que fazer com os pais daquele orientando, se ele for adulto, o que você tem que fazer para ajudar ele a escolher melhor. É uma visão geral, é um mapa do seu processo de orientação profissional. O organizador de sessões vai salvar a sua segurança, vai te dar mais confiança para te possibilitar a autonomia nos seus processos de OPC. Agora um bônus apenas para aqueles que forem os 30 primeiros inscritos, somente para os 30 primeiros inscritos. Isso geralmente acontece no primeiro dia de inscrições. Os 30 primeiros inscritos geralmente acontece no primeiro dia de inscrições, provavelmente lá na segunda-feira. Isso já fecha esse bônus. É o bônus do desafio de divulgação e captação de clientes em orientação profissional e de carreira. Eu vou explicar agora esse bônus porque ele é muito especial e presta muita atenção, que daqui a pouco eu vou explicar como é que você faz para ter acesso a esse bônus se inscrevendo no primeiro dia de inscrições, que é na segunda-feira, tá bom? O bônus Divulga OPC, que é o bônus de divulgação e captação de clientes em orientação profissional de carreira, é um desafio que vai acontecer ao vivo. Esse desafio vai acontecer ao vivo. Eu vou te dar uma planilha para você entender todo o seu processo de divulgação e durante 2 semanas inteiras eu vou te passar diversas tarefas do que você tem que fazer. Tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, 4, 5, 6. Vamos ter um grupo exclusivo do desafio para quem participar. Quem se inscrever na segunda-feira vai ter um grupo exclusivo do desafio, diferente do grupo do Manual da OPC, e a gente vai fazer todas essas tarefas. Eu quebrei o processo de divulgação e orientação profissional, tanto online quanto offline, em várias etapas, em várias tarefas que você vai ter que dar sempre só o próximo passo, eu vou repetir, só o próximo passo para que você conquiste o seu cliente de orientação profissional de carreira ainda durante o desafio ou no mês do desafio. Você vai perceber o seguinte, olha, quando você colocar em prática, sempre dando o primeiro passo, próximo passo, dando o checkzinho ali no seu desafio, você vai perceber que as coisas ficam mais fáceis. Eu quebrei
toda aquela estrutura grande de divulgação nas redes sociais, fora das redes sociais, em etapas para te ajudar. Por que chama desafio? Porque eu vou colocar tarefas e te desafiar. Não é obrigatório você cumprir todas essas tarefas, mas se você cumprir no final ainda eu vou te bonificar, tá bom? Eu vou te colocar para participar de um sorteio e vou te dar um bônus, tá bom? Mas só para esses 30 primeiros inscritos no manual da UPC vai ter acesso ao bônus de divulgação e captação de clientes em orientação profissional de carreira, que é um desafio passo a passo ao vivo com plantões de dúvidas sobre divulgação em orientação profissional e de carreira. Muito provavelmente agora você quer saber o valor dessa formação e como é que você faz com as formas de pagamento. Antes, eu quero dizer que o curso tem garantia, tá bom? Você pode se inscrever e pedir todo o seu dinheiro de volta em 15 dias. O curso tem garantia de 15 dias, significa que você pode se inscrever e se você não gostar, você pede o reembolso, ou seja, pede o seu dinheiro de volta, eu não faço pergunta nenhuma e eu devolvo o seu dinheiro, tá bom? A maior parte dos meus alunos se inscreveram no Manual da Orientação Profissional pelo valor de R$ 997. Exatamente R$ 997 no ano de 2021, 2022, foram se inscrevendo pelo valor de R$ 997. Porém, nessa turma você vai poder se inscrever pelo valor de 12 vezes de R$ 69,56, 12 vezes de R$ 69,56 ou o valor à vista de R$ 697. Então, o valor que você vai pagar nessa turma, se você se inscrever no Manual da Orientação Profissional e de Carreira, é menos que o valor de um livro. É menos que se você comprar um livro, uma técnica, alguma dinâmica para trabalhar a orientação profissional de carreira, para você receber tudo, para você receber de fato um manual nas suas mãos. Um curso todo detalhado, com todo passo a passo, com uma estrutura completa para atendimento de orientação profissional de carreira nos mais diversos nichos, subnichos e contextos da orientação profissional de carreira. Se você se inscrever numa pós-graduação em avaliação psicológica, psicologia clínica, psicopedagogia, você vai fazer 12 módulos em orientação profissional, vai ser um desses módulos apenas e você vai ver superficialmente os conteúdos da OPC. Não vai ter um manual estruturado, tudo passo a passo, com supervisões, com aulas ao vivo, com uma comunidade que eu estou construindo com o pessoal do Manual da Orientação Profissional de Carreira. Muito mais do que R$ 69,56 é o que você vai receber se você fizer um atendimento de orientação profissional de carreira. Um processo completo de OPC custa muito mais do que R$ 697. Então, é um custo de oportunidade. Se você investir no Manual da OPC e atender uma única pessoa, você recebe todo o seu dinheiro de volta. É um investimento na sua carreira você participar do Manual da OPC. Além disso, você vai ter toda a estrutura, vai ter o passo a passo. Eu vou pegar nas suas mãos, eu e toda a comunidade que eu estou formando nos grupos da orientação profissional de carreira para te ajudar a estruturar o seu trabalho em orientação profissional de carreira. Pensa comigo, se você não der o primeiro passo agora, quantas pessoas você vai deixar de atender até a sua próxima oportunidade de começar a trabalhar com orientação profissional de carreira? Quantas pessoas você vai deixar de ajudar e de cumprir a sua missão, o seu trabalho de ajudar as pessoas por meio das suas mãos, por meio do seu processo de OPC? E para que você possa ter a oportunidade de entrar entre os 30 primeiros para participar do desafio de divulgação e conquistar o mais rápido possível o seu primeiro ou o seu próximo cliente de orientação profissional de carreira, eu criei um grupo VIP, um grupo de super interessados, que vai aparecer o link aqui embaixo para você poder entrar e receber o link de inscrições com 1 hora de antecedência na segunda-feira. Então, eu vou enviar o link com 1 hora de antecedência na segunda-feira somente no grupo VIP para que vocês possam ter a oportunidade de se inscrever na segunda entre os 30 primeiros e receber a participação no desafio de divulgação e orientação profissional e de carreira. Quem não conseguir se inscrever entre os 30 primeiros ainda vai receber todos os demais bônus, vai receber tudo o que eu ofereço no Manual da Orientação Profissional, as supervisões, as gravações, as supervisões, o checklist, tudo que você precisa para dar os próximos passos na orientação profissional de carreira. Então você pode se inscrever de segunda até sexta-feira, receber os bônus especiais e ainda participar dos grupos, das comunidades e tirar todas as suas dúvidas no Manual da Orientação Profissional de Carreira. E lembrando que se você se inscrever ainda você tem garantia de 15 dias, você pode pedir reembolso, ou seja, todo o seu dinheiro de volta caso você não goste de qualquer coisa dentro do Manual da OPC. Eu prometo que eu não faço nem pergunta, eu devolvo todo o seu dinheiro. Para a gente fazer um fechamento recapitulando tudo que nós aprendemos ao longo dessa maratona. Na primeira aula nós aprendemos um jeito espontâneo de trabalhar em orientação profissional que vai te levar a uma certa desesperança, uma certa desestrutura, uma certa indução ao erro, porque você vai tentar e muitas vezes
vai errar, vai causar insegurança, desistência, desespero por não conseguir acertar o alvo da orientação profissional de carreira. Na segunda aula eu te mostrei uma estrutura completa, um passo a passo com pilares para você atender orientação profissional de carreira. E hoje eu respondi as principais questões que foram surgindo para que você possa dar o primeiro ou próximo passo na área da orientação profissional de carreira e te apresentei uma oferta mega especial da minha formação do Manual da Orientação Profissional de Carreira. E eu te espero no nosso grupo VIP e na nossa próxima turma do Manual da UPC na próxima segunda-feira. Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, não esqueça de entrar no grupo. Até mais.